No Ganhar a Vida discute-se como é que se faz o bacalhau, como é que se prepara o bacalhau. No Noite Escura discute-se se os feijões são melhor no dia em que se fazem ou no dia a seguir. No Mal Nascida, o personagem principal, um dos personagens diz para outro personagem, quando está a olhar para um assado que é posto na mesa, diz: olha para isto, parece uma pintura, até dá pena para o desmanchar. Ou seja, as cenas de refeição são uma constante na obra do João Canijo, e acho que nesta obra do Sangue do Meu Sangue ganham especial relevância. E eu acho que isto tem a ver com aquilo que se tem chamado o método Canijo, mas num momento anterior ao dos próprios atores. Isto é, de uma pesquisa cultural que o próprio João Canijo faz. E se calhar a minha pergunta era um bocadinho essa, que é, na verdade, há um longo trabalho, há um longo processo de maturação destas histórias que passa por uma pesquisa muito profunda naquilo que é o interior português. Ou o interior dos sítios onde se vai passar o filme. Sim, o exemplo foi o excerto que o Vasco escolheu. Eu andei lá 3 meses no bairro de Pato Cruz antes a meio dos ensaios, num intervalo dos ensaios com os atores, andei lá para fazer aquela recolha e para perceber como é que as coisas lá se passavam. E porque eu acho que não se pode inserir uma ficção num meio concreto sem conhecer muito bem esse meio concreto. Isso foi uma coisa que eu sempre fiz, acho que não se consegue fazer de outra maneira. Nessas imagens que recolheste, há uma, digamos, eu ia dizer uma sequência, mas digamos, há um bloco de uma refeição que eu acho que é muito faz lembrar, evidentemente, a cena da refeição no filme. Mas eu imagino que não é o que se passa entre esse material de pesquisa e depois o filme, não é uma correspondência direta, ou seja, nenhuma destas figuras corresponde necessariamente a alguém do filme. Não sei, perguntar, como é que isso é feito? Eu não sei se os atores que aqui estão se querem dizer alguma coisa sobre isto. Ou seja, para que é que isto serve? Serve principalmente para os atores perceberem onde é que têm de se meter e onde é que se estão a meter. Depois têm de se meter. Isto não serve para eles imitarem seja o que for, porque as coisas não funcionam por imitação, funcionam por contágio e por perceber bem como é que as pessoas vivem em determinados meios, em meios determinados. E serve só para os assustar um bocadinho, talvez. É um dos sonhos de um dos personagens do bairro Pato Cruz é comprar um apartamento em Telheiras, não é? E isso é uma frase que é dita também por uma das senhoras cujo sonho seria mudar para Telheiras. Nesse sentido, há, de facto, um roubo direto de algumas coisas. Era recorrente na montagem, está essa senhora a dizer, mas de facto diziam todos. Quando eu perguntava onde é que gostavam de viver, se pudessem viver fora do bairro de Pato Cruz, toda a gente respondia em Telheiras. Telheiras é ao lado do bairro de Pato Cruz, mas é uma zona mais rica. Portanto, é o paraíso ao lado, o paraíso acessível. O que é que... Por exemplo, podias fazer um documentário. Porquê é que fazes uma ficção? Por... Pois, não era verdadeiro, sim, mas... Mas agora disse os pets. A senhora Dona Rita disse que se não, é para traduzir porque não se ouve o que ela diz, que se não era real e não verdadeiro. Porque eu gosto muito de trabalhar, acho muito importante no que eu faço o trabalho dos atores, porque o trabalho de interpretação dos atores é uma representação que eles fazem de uma realidade. E quando é bem feito, é uma verdade, mas é uma verdade criada, é uma representação, e isso é mais interessante para mim do que pura e simplesmente fazer um documentário em que as pessoas são elas próprias. Alguém quer fazer alguma pergunta? Não acontece acabar por perder a personagem que imaginaste no início quando tentas... Se não acontece acabares por perder a personagem que imaginaste no início quando tentas depois pegar num ator e misturá-lo com o espaço e não sei o quê, a personagem que imaginaste no início já aconteceu sentires que se perdeu qualquer coisa em vez de se ganhar?
Não, porque eu nunca imagino, cada vez menos os personagens no início, quem imagina os personagens são eles, são os atores. E eu limito-me a roubar tudo o que eles podem dar. Os personagens são deles. Portanto, não perdi coisíssima nenhuma, porque os personagens, para mim, só existem a partir do momento em que são de um ator. A minha pergunta... Eu, quando vi o filme Noite Escura e depois vi o filme Sangue do Meu Sangue, mais tarde, tive a sensação que a base era mais ou menos a mesma, muito pessoal e os atores também eram quase os mesmos. E a minha pergunta é se a escolha dos atores para os dois filmes foi pensada por eles terem assim um lado mais identificável com as pessoas. A Rita Blanco eu acho que tem muito e o Fernando Luís, etc. Se a escolha dos atores foi nessa base de identificação, as pessoas identificarem-se mais com eles ou não? Não, a escolha dos atores foi principalmente da minha identificação com esses atores. Quando se começa a pensar o projeto, normalmente já sei quem são os atores à partida, mesmo antes de saber exatamente quem são os personagens. Se calhar eu posso dizer alguma coisa em relação a isto. Na verdade, a sensação de que parece que é o mesmo filme, se calhar vem do facto de haver uma estrutura que tem a ver com a família, não é? Que é a estrutura base dos filmes do João Canijo. E esta estrutura da família também vai ter aquilo que o João estava a dizer no início, que tem a ver com o facto do salazarismo ter sido tão forte e isso ainda perdurar no interior das famílias. E eu fazia isto também uma pergunta. A questão da família. Pergunta, então. A questão da família é de facto importante e eu queria que comentasse um bocadinho isso sobre porque é que as famílias são tão destruídas e tão sempre a implodir-se. É importante, mas não foi de uma forma assim consciente, tornar a família uma coisa importante. E também não foi por a família ser, mais um mito do Salazar, a família ser a base da nação. Não é por isso. É porque é quase orgânico e já vem dos gregos. As relações familiares são as relações mais extremas. E quando se pretende retratar ou pôr em cena relações humanas, forçosamente acaba-se quase sempre na família, porque são as mais extremas, tanto de ódio como de amor, como de paixão. É fundamentalmente por isso. Vou fazer aqui um bocadinho o papel de advogado de diabo. A partir de uma certa altura na tua obra, a partir dos Sapatos Pretos, para assim uma ideia, enfim, de algumas pessoas de que o teu olhar olhas de cima para as personagens, para aquelas personagens, em que às vezes os filmes se abeiram da caricatura. Queria que tu respondesse a isso e talvez, se calhar, até falando num percurso que começou nos Sapatos Pretos, que começou, enfim, essa fase e acaba agora, nessa tua relação com alguns preconceitos que possas ter em relação às personagens e como é que, por exemplo, um processo destes, de chegar perto das pessoas e filmá-las e ouvi-las, te pode torná-las, enfim, mais próximas ou um olhar mais, enfim, entre aspas, justo. Os Sapatos Pretos é um filme de passagem e trata-se de uma história absolutamente real. Naquele filme nada é inventado, tudo é realidade, porque é uma história real e eu não inventei rigorosamente nada nessa história, a não ser tirar umas partes ainda mais inacreditáveis do que lá está. Acontece que aquela história real parece uma caricatura. E, ao mesmo tempo, foi o começo da minha descoberta do País Profundo. E, se calhar, não gostei muito do que vi e, nesse filme, com razão, há um certo olhar de cima para os personagens. Mas acho que isso depois foi perdendo e que passei no ganhar a vida e um bocado com esse preconceito em relação aos imigrantes portugueses em França e perdi-o completamente nos primeiros 15 dias. E acho que a partir daí já não há esse olhar de cima sobre os personagens, que há um termo no meio deles, ou pelo menos eu tento. Olá, boa tarde. Estão a ouvir? Antes de mais, tenho que lhe dar os parabéns, porque
A minha mãe só vai ao cinema para dormir e com o seu filme não dormiu e não comeu pipocas. Ela levou o balde, mas não conseguiu comer, eu também não deixei, porque era um desrespeito total. Os diálogos são fabulosos, são maravilhosos. E ela não comeu, ficaram as pipocas para o fim do filme, que foi fantástico. Isto é uma parte. Obrigado, mas os diálogos são deles. Pronto. Mas eles, eu já andei a pedir os autógrafos, mas depois também tenho que dar aqui um no DVD. Outra coisa, há coisa de umas semanas quase tive uma discussão terrível. Eu estava a começar a conduzir uma entrevista com um senhor ligado à área da música, mais precisamente do fado, onde eu me enquadro profissionalmente, não sou fadista, e eu falava-lhe de cinema português e ele dizia-me do cinema português como arte não identificável. Enfim, eu quase que esganei o senhor, mas tinha que manter a minha posição e disse-lhe, então, mas porquê? Porque é overacting. Eu, então, mas diga-me lá o último filme que foi ver. Aí ele não me conseguiu dizer muito bem o último que tinha ido ver. Eu, então, mas já viu O Sangue do Meu Sangue? Sim, vi os primeiros 10 minutos. Bom, aquilo é ridículo, é absurdo, overacting, até dizer chega. A Rita Blanco, mãe de filhos, por amor de Deus, aquilo não faz sentido nenhum. E eu disse-lhe, mas em que mundo é que você vive? Desculpe lá, onde é que você vive? E ele, eu sou ali da zona de Cascais e não sei o quê. Pois é, mas a casa onde a Rita Blanco está a fazer aquele filme, eu já frequentei casas assim, eu já ouvi diálogos assim, se calhar na minha casa também se fala assim, ou ainda pior, e eu achei aquilo absurdo, ou seja, isto do overacting não será ainda um estigma que há em relação ao cinema português, e as pessoas falam sem saber e sequer dão a possibilidade dos realizadores mostrarem o seu trabalho, e não vão aos cinemas sequer já numa de, eles são muito dramáticos. Acho que sim, acho que se calhar pagam um bocado o justo pelo pecador, mas principalmente acho que de facto não vão ver. Há um estigma no cinema português e as pessoas não vão ver os filmes portugueses. Neste caso foram e gostaram e foram muitos. Nota-se que no Sangue do Meu Sangue a câmara está muito mais serena, ao contrário do Ganhar a Vida ou do Noite Escura, que eram filmes muito montados ou filmes com a câmara muito móvel. Eu queria que explicasse um bocadinho porque é que optaste por isso e também, de certa maneira, explicasses que de facto isso é bem mais exigente até de se fazer. Mas que explicasse um bocadinho porque é que optaste por uma linguagem ligeiramente diferente. Essa pergunta é complicada. Aí tem a ver com a idade, vou envelhecendo, a opção é fundamentalmente uma opção de pensamento, é tentar pensar cada vez mais as coisas e tentar fazer com que, ao mostrar uma parte no ecrã, esteja a deixar uma parte ainda maior fora do ecrã para as pessoas imaginarem. E esse é o motivo fundamental de filmar assim. E depois comecei calmamente a perceber que não é preciso ser frenético e que se pode deixar as coisas instalarem-se e terem o seu tempo, e isso não faz com que os filmes sejam lentos, forçosamente. Uma pergunta, uma curiosidade técnica. As filmagens seguiram a cronologia da história ou foram entrecortadas ou foram salteadas? A segunda parte da pergunta seria se há muitas cenas cortadas, porque se houve muita coisa para o caixote de lixo, e por fim se o João considera a técnica daquele dramaturgo que cortava os primeiros capítulos das histórias depois de as escrever porque tornava a entrada mais suave, se é adepto dessa técnica. Eu já me vou lembrar do nome dele. Não sei se sou adepto da técnica, mas já me aconteceu. Agora, como já tenho um bocadinho mais de prática, já não escrevo esses primeiros capítulos. As filmagens tentaram ser o mais possível dentro da cronologia, mas não se pode respeitar em absoluta cronologia por contingências de produção absolutamente normais. A outra parte era, já esqueceu-se-me.
Quando a gente fez o primeiro alinhamento do filme, tínhamos à volta de 4 horas e 5, 4 horas e 10, já não me lembro bem. E o filme tem 3 horas e 10, portanto não houve muita coisa cortada. Houve algumas coisas cortadas, mas não muito. A percentagem não foi muito grande. Isso cada vez mais, também com um bocadinho de prática que já vou tendo, já não preciso de filmar em excesso. E filmo mais ou menos já cada vez mais aproximado com o que vai ser usado no final. Isto num filme de ficção, num documentário, evidentemente que sim. Só queria dizer à Rita que o microfone tem aqui um botão e a gente pode fingir que... Este DVD apresenta as duas versões, a longa e a dita curta. Qual é a tua versão? Tanto a minha versão como a do meu produtor são as duas. Não, isso não São pode. as duas. Eu e o meu produtor gostamos mais da longa. Mas a curta tem uma unidade e funciona só por si, e acho que não funciona mal, e que também é um filme diferente, mas é um filme também que a gente gosta. Mas a nossa versão é longa, a versão curta é uma versão pragmática. Já esteve. Com grande sucesso. Mas está no DVD. Estrearam as duas ao mesmo tempo. Relativa aos planos com imagens, a imagem focada era aquela que não devia estar focada, etc. Surgiu-lhe à medida ou já estava à espera de fazer isso? Já contava fazer isso? Já estava à espera, sim, senhor. Parabéns. Porque quando a gente olha para uma coisa, quando há um objeto para o qual as pessoas podem olhar, toda a gente vai ver uma coisa diferente. Ninguém vai ver a mesma coisa. Portanto, partindo deste princípio, não faz grande sentido para mim tentar ilustrar e canalizar um ponto de vista ou uma representação. E, portanto, isso estava desde o princípio, porque era tentar evitar dar mais importância a uma coisa do que a outra, porque as pessoas depois iriam dar importância a outra coisa qualquer ainda diferente. Boa tarde. Boa tarde. Só queria colocar duas questões. A primeira, quando diz que gosta das duas versões, deixa, pelo menos a mim, um bocado a sensação que não tem sido angustiante para si a parte da edição e da escolha entre a versão de 2,5 e 3,5, ou até 4,5 para 3,5. Que eu imagino Não, que as seja sempre... 4,5 eram excedentes, eram excrescências. A de 3,10, certo. A outra a gente chegou à conclusão que precisávamos de uma versão pragmática. Mas não E fizemos uma versão pragmática, consentânea e uniforme e credível e com qualidade. E sabia precisamente para onde ir, quer dizer, não foi aquela... Não o percebi. Sabia precisamente para onde ir para essa versão mais curta, não Sim. foi a angústia da decisão? Não tivemos angústia nenhuma, fizemos-la num instante. E uma última questão. Há uma coisa, entre outras, que eu acho extraordinária no filme, que é que há uma certa indisciplina em algumas conversas, à refeição, falam todos ao mesmo tempo, e depois ainda por cima, em algumas pausas, apercebe-se do barulho exterior. Não corria o risco de o espectador, provavelmente isto depois depende da sonoplastia, mas não corria o risco do espectador também se baralhar no meio daquelas conversas todas e não recuperar o principal? A ideia é o espectador escolher o que quer ouvir. E depois, desde há uns anos, desde o princípio do século XXI, talvez um bocadinho antes, a mistura de som e a reprodução de som nas salas de cinema permite espacializar o som e dividi-lo. E as pessoas podem, como aqui, eu posso estar a ouvi-lo assim, mas posso estar a ouvir o que o Vasco está a dizer. Se o Vasco e o Daniel estivessem a conversar um com o outro, e eu escolhia qual das conversas queria ouvir. E é essa a ideia. Se as pessoas se baralharem, baralham-se, mas é tal coisa. Também
acho que não faz sentido tentar canalizar, orientar-lhes a leitura de uma narrativa, ou seja, do que for. Porque essa orientação é paradoxal, é impossível de conseguir. Já agora, desculpe, muito rápido. Então, aquele tipo de cineastas, tipo que nós sabemos do Kubrick, que dirigia tudo ao milímetro com um perfeccionismo brutal e que daria menos liberdade aos atores, é um tipo de cinema que gosta como um objeto diferente daquilo que faz. Mas não lhe diz... Mas nas filmagens nada é improvisado. As coisas estão todas metodicamente preparadas. É diferente porque todos nós somos diferentes, mas eu gosto muito do Kubrick. Mas o Kubrick também se permite isso, porque o Kubrick tinha muito mais dinheiro e o Kubrick ensaiava cenas durante 15 dias ou um mês. E a gente não tem dinheiro na rodagem. Sim. Nós não temos dinheiro para isso, nós temos de fazer antes. Se calhar eu faço então mais uma pergunta, que é uma pergunta que eu costumo fazer ao João Canijo e ele costuma defender-se e dizer que foram os atores que escolheram. Por isso agora podemos tirar a prova dos 9, que é porque é que escolhes fazer cenas com extrema violência? Muitos espectadores que veem os teus filmes muitas vezes dizem que essas cenas os afastam, porque são cenas muito chocantes. Porque é que escolhes fazer essas cenas? Nos outros filmes fui eu que escolhi. Neste filme, essas cenas foram sendo estruturadas nos ensaios e nas improvisações feitas pelos atores. E pela boca morre o peixe. Está feito, está dito, daí já não foge. Foram eles que inventaram, a partir daí ficaram comprometidos com a sua própria invenção. Não, acho que as cenas foram inventadas a partir de discussões que tivemos em conjunto e depois de improvisações, pelo menos as em que eu participo. E a partir dessas improvisações, o João filmou essas improvisações e montou-as de maneira a fazer um guião. Nós voltámos a improvisar sobre esse guião e chegámos a uma cena final que experimentámos antes de filmar e quando funcionava, filmámos-la. Mas o que facilitou muito as filmagens, mas de facto não há... Acho que não há nada que eu diga no filme que não tenha sido eu a inventar ou pelo menos que foi inventado em conjunto com todos. Até pode ter sido, se calhar, um colega meu a inventar ou o João a inventar, mas foi discussão entre todos. E isso é muito agradável. É muito agradável para um ator, porque acho que ajuda a maneira como tu constróis o personagem e acho que no final é muito mais fácil filmar, porque já não há pelo menos partilhando com vocês um pouco da minha angústia do que é fazer cinema, há sempre um momento muito difícil para um ator, que é a chegada ao platô e vamos começar a trabalhar. E eu tenho a ideia do que é a cena, o outro ator tem a ideia do que é a cena, o realizador provavelmente tem uma ideia completamente diferente e de repente temos que, em um ensaio ou dois, chegarmos todos à mesma conclusão e filmá-la. E às vezes é muito complicado. E às vezes, muitas das vezes, eu só percebo como é que devia ter feito a cena quando chego a casa. E é uma angústia normal, acho eu, que quase todos os atores têm quando fazem cinema. E felizmente, quando se faz cinema com o João, ou pelo menos neste filme foi assim, isso não acontece. Porque como experimentamos antes, quando chegamos ao platô, mesmo que um de nós desatasse a improvisar e começássemos a desatar a improvisar durante 10 minutos, sabíamos todos para o que é que estávamos a improvisar e tenho a certeza que resultaria. O momento em que a personagem da Rita Blanco descobre quem é o namorado da filha. O silêncio total, tudo se passa no interior, não há ali nenhuma redundância, nada é dito ao espectador. Como, aliás, no outro filme, o Passado em França, o Ganhar a Vida, o momento em que a personagem sabe que o filho morreu. Não há nada ali a gritar ao espectador qualquer violência. Há, de facto, há uma espécie de catarse às tantas no final dos filmes, não é? Que no Sangue do Meu Sangue, o momento entre eles dois. Mas até lá o filme vai sendo absolutamente púdico e tudo muito interiorizado, nada explode. Eu por acaso, sinto o contrário, sinto de facto o silêncio. Boa tarde. Boa tarde. Queria já dar os parabéns por este filme, mais um filme fantástico. Obrigado. Queria dizer também que os filmes do João Canijo, todos,
são filmes de estômago. Portanto, são filmes de carne. São filmes que não é só pela violência do final, porque eu estou o filme todo a sofrer imenso. São filmes de suar as mãos. Eu lembro-me no Mal Nascida, da Anabela Moreira, só a maneira dela comer. Aquilo quer dizer, tudo de uma violência incrível. Não precisa de chegar àquele momento extremo, porque o filme é todo, nós estamos sempre a contorcer, sempre a suar nas mãos. Eu sinto, aquilo é visceral, eu sinto o estômago a dar um nó. A televisão altíssima no Mal Nascida também, que uma pessoa está sempre, por favor, desliguem a televisão. A televisão, um personagem também sempre presente, uma coisa super real. Lembro-me do Malato, era o Malato, estava sempre a falar, super alto, comer com eles à mesa, uma família completamente disfuncional. Quer dizer, nem vou falar dos Sapatos Pretos, porque eu só penso, ainda bem que eu não vi aquilo no cinema, pude ver aquilo no DVD, que podia pôr pause, porque senão não conseguia. Aquilo era uma tortura imensa. E não acho que seja... Li umas críticas ao filme, aos Sapatos Pretos, e vi que muita gente defende que aquilo é uma violência demasiado barata. Não acho minimamente. Porque, como disse, acho que a violência é uma coisa coerente no filme todo. Aquele marido, a relação daquele marido com aquela mulher, a maneira como ele a trata, a posição da mulher naquele meio, é uma coisa extremamente violenta. Lembro-me quem é que era? Ana Bestorff, quando a maneira como ela se relaciona naquele baile, como ela está vestida de leopardo, e aquilo é realmente a posição da mulher naquele meio, que quer dizer, um animal, não é mais nada, um animal sexual, a maneira como ela é vista ali, aquilo é extremamente de estômago mesmo, é incrível. A pergunta que eu queria fazer, depois de estar meia hora a falar, diz que a parte violenta é culpa neste filme, é dos atores, mas a tragédia grega continua muito presente. Temos o incesto, por exemplo, também é uma coisa recorrente, e é uma coisa também que vem das referências da tragédia grega. Não, neste filme não há tragédia grega. Pois, era isso que eu queria perguntar. É se neste filme não existe vestígios disso, quer dizer, não. Para mim existe porque existe o incesto. A parte do incesto vem da sua Dona Rita Blanco e vem de uma foi a Rita que definiu a linha condutora de uma parte da história do Sangue do Meu Sangue, e foi graças a ela que ela existe, e foi uma coisa que só uma mulher podia descobrir, só uma mulher podia definir, e ela gozou-me durante 15 dias porque eu não estava a perceber onde ela queria chegar. E a ideia é muito simples, tratava-se de fazer um filme em que o amor incondicional entre uma mãe e uma filha fosse posto à prova, e foi-se devagarinho chegando à conclusão que teria que ser um incesto. E foi a sua Dona Rita que chegou a essa conclusão, não fui eu que impus. E depois, porquê? E aí ela dizia-me porque sim. Até que ao fim de 15 dias eu já estava desesperado, ela explicou-me. Porque se a filha não souber... Porque no fundo, porquê? Porque a personagem da Rita arriscava perder a filha, arriscava perder o amor da filha para a salvar. E porque é que não lhe contava imediatamente o que se estava a passar? E aí é que vem a genialidade da sua Dona Rita. E a ideia que só podia sair de uma mulher, que é, se a menina não souber, para ela nunca aconteceu. E, portanto, eu prefiro perdê-la a que ela se perca. E esta premissa está presente do princípio e em cada momento da história da Rita com a Cleia, no filme. E perdi-me... e portanto não tem nada a ver com os gregos. Em relação aos Sapatos Pretos, os Sapatos Pretos têm para mim um defeito muito grave. É que o filme é a reprodução fiel de uma história real.
e, enquanto tal, não é verosimilhante. Mas o filme é tão a reprodução fiel que, quando eu andava à procura, conto sempre esta anedota, mas é uma anedota que é verdadeira, eu andava à procura da senhora, da estilista que pudesse vestir a Anna Bustorff. E na altura estava na moda uma estilista chamada Kina, que vestia a Ágata e as amigas da Ágata. Fui falar com ela e comecei-lhe a explicar a história do filme e a história do personagem. E comecei a ver que a Kina começou a ficar muito branca. E quanto mais eu explicava, mais ela branca ficava. E quanto mais eu explicava, e a certa altura começaram-lhe a correr lágrimas pela cara abaixo, e ela disse com voz embargada: eu tenho uma cliente assim, mas está presa. Era a própria. Era a própria, tal e qual. Portanto, a Anna Bustorff nem sequer está vestida de uma maneira exagerada, está vestida como a senhora se vestia de facto. Tudo aquilo é real. E esse é o defeito do filme. É não ter criado uma distanciação em relação à realidade, para mim. Agora, não o teria feito assim. Mas na altura, porque é muito encantatório, na altura encantavam-me todos aqueles pormenores inacreditáveis da história real. Havia um pormenor que eu próprio consegui perceber que ninguém ia acreditar e que era totalmente inverosimilhante. Foi quando o rapazinho, o amante da Anna Bustorff, foge dela e foge para Lisboa, foge à boleia. E na história real, apanha a boleia de uns caçadores que vinham bêbados da caçada e que põem como condição de dar-lhe boleia se for ele a guiar. E ele estava a fugir daquele martírio e foi o caminho todo até Lisboa a ouvir canções de bêbados e anedotas porcas. E eu essa não pus no filme. Tive o bom senso de não pôr. Pode explicar quais são as dificuldades e as contrariedades que o teu método de ensaio e improviso com os atores também tem? Não é fácil. Não é um método, é um processo. E principalmente dá muito trabalho. Dá provavelmente mais trabalho do que escrever um argumento de princípio ao fim sozinho ou com um argumentista. Porque há o trabalho de discutir e trabalhar com os atores e depois selecionar, editar e transcrever tudo aquilo que foi dito e criar uma unidade que aí já não tem a ver com os atores, tem a ver com uma escolha minha e com uma manipulação minha. Mas é muito trabalho só, mais nada. Isto são sempre os filmes do João Canijo. Desde o princípio, que fique claro que isto é o mundo do João Canijo e uma escolha do João Canijo. Quando ele diz que a culpa é minha, do incesto, eu estava a trabalhar num filme do João Canijo, com muito gosto e porque queria, e porque algumas escolhas minhas também têm a ver com as escolhas do João, até porque fizemos trabalhos muitas vezes juntos e temos algumas cumplicidades de trabalho, de vivências artísticas e tudo. Mas isto, desde o princípio, é um filme de João Canijo, não é? Diz que sim. Ainda esta história do método, do processo. Se houve, enfim, pensando que houve uma espécie de subida, não é, desde os filmes mais antigos até agora, houve cerca de 2 anos, não é, de trabalho antes deste filme. O que é que é uma espécie de cume e a partir daqui tem que ser outra coisa? Sim, a partir daqui será outra coisa, forçosamente. Okay. Será parecido, mas com uma base de ideia mais estruturada à partida, e mais assente e mais complexa. Não, o que é que isso quer dizer? Quer dizer que, neste caso, a gente só partiu de um tema, de uma localização geográfica e de um grupo restrito de atores. A localização geográfica era o bairro de Pato Cruz, por oposição à aldeia do Mal-Nascida. O tema era o amor incondicional, por oposição à falta de amor do Mal-Nascida. A relação entre uma mãe e uma filha vinha de um trabalho que eu tinha feito com a Rita e com uma jovem atriz, um trabalho experimental de pesquisa, que correu muito bem. Portanto, também havia essa premissa. E a partir daí foi tudo sendo feito. Mas não havia
a não ser o amor incondicional e como ele pode ser posto à prova e sobreviver, não havia um tema conceptualmente estruturado. E no próximo vai haver. Podes adiantar alguma coisa sobre o próximo? Eu posso adiantar, mas o próximo a gente sabe lá quando é que isso vai acontecer. Talvez falando nele, talvez que... talvez como o Chico Zé. Exato. O próximo será uma peregrinação a pé a Fátima de um grupo de mulheres de Trás-os-Montes a Fátima. É uma coisa sobre Portugal, fundamentalmente sobre a religião e sobre a relação das mulheres entre as mulheres. Alguém quer fazer mais alguma pergunta? Sim. Então, pronto, eu só farei uma última. O sangue do meu sangue tem, mesmo a mim como espectador, deu-me assim, uma sensação de qualquer coisa que estava a acontecer ao vivo. Sobretudo a versão longa. Ou seja, cada bloco, cada par, é como se aquilo pudesse continuar 10, 20, 30 horas. De alguma maneira, isso é um bocadinho o princípio da telenovela, não é? Queria saber se isto era uma espécie de telenovela utópica, porque, quer dizer, a telenovela nunca vai conseguir ser assim, mas há um lado de telenovela nisto, a ideia de que tudo pode continuar e que amanhã a gente pode ver uma continuação. É se calhar esse lado telenovela que eu quero que não tirar, gostas, não é? que eu quero tirar no próximo. Não é? Mas a ideia não era telenovela, a ideia era confundir aquilo com o documentário, com o segundo grau do documentário não ser feito por personagens reais, mas ser feito por atores a fazerem personagens. Portanto, era uma representação da representação, uma abstração da abstração. Mas isso é o que eu pretendo cada vez mais, é confundir os personagens atores com os personagens reais que vão encontrando no caminho ao longo do filme e confundir cada vez mais aquelas histórias com uma possibilidade de serem uma história documental. E já vem de longe, no Noite Escura, toda a parte das meninas era absolutamente documental, ou seja, era absolutamente real. Não tinha nada de inventado, era feito por elas e com recolha feita por mim de situações reais. E é cada vez mais isso que eu quero fazer. Mas eu tinha uma ambição neste filme e essa acho que consegui. Espero, acho que sim, pelo que me têm dito e pelas reações. Nesse sentido, que é uma resposta a essa pergunta. A minha ideia era que os espectadores ficassem com saudades daquela gente. E acho que isso acontece. E acontece também por isso, por ser um tempo quase real.